Olá, alunos do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos falar hoje sobre a estrutura das palavras na língua portuguesa e suas unidades mínimas. Na língua portuguesa, nós temos uma ciência responsável por estudar isso, a estrutura. A morfologia é a parte da gramática que descreve isso, a forma das palavras. Tem como objeto de estudo a forma interna das palavras, ou seja, a sua estrutura, a relação formal entre as palavras, os princípios que regem a formação de novas palavras. Vamos iniciar falando um pouco sobre os fonemas. Você já ouviu essa palavra? Já sabe alguma coisa a respeito? Lembram disso? Estudado em outro momento? Se não, nós vamos estudar agora, ou quem já estudou em outro momento, nós vamos relembrar. O morfema é a menor partícula com significado existente de uma palavra e que, se reunida, ou seja, se unida a um radical, lhe confere um sentido diferente do anterior. Nós temos mais de um tipo de morfema. Nós vamos começar estudando o radical. O radical indica o significado básico do significado da palavra, ou seja, é o elemento comum a palavras da mesma família. E a partir desse radical podem se formar novas palavras. Esse radical é como se fosse o ponto de partida, é a base para eu conseguir formar novas palavras. Aqui como exemplo, eu tenho a palavra animalzinho, que tem como radical a palavra completa, né? Animal. A palavra gato, que tem como radical o gat, né, que é o G-A-D. Continuando, nós vamos observar que a partir de um radical formam-se várias palavras. O conjunto de palavras formadas a partir de um radical são chamadas de palavras cognatas ou famílias etimológicas, porque tem a mesma origem etimológica, a mesma origem estrutural. Vamos aqui analisar a palavra pedra. Eu posso formar inúmeras palavras a partir da palavra pedra, sabendo identificar o radical. Observem que o radical ele se repete em todas as palavras que eu desenvolvi. A palavra aí, pedra, eu consegui formar pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar e pedraria. Agora nós vamos ver outro morfema muito importante no processo de formação de novas palavras. Vamos falar sobre os afixos, né? Que são elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Esses afixos dividem-se em prefixos e sufixos. Os prefixos são acrescentados antes do radical e os sufixos depois. Aqui na palavra pedrada, observem, o radical é da letra P a letra R, e aqui como sufixo eu tenho aqui ada. Aqui a palavra inviável, eu tenho um prefixo in, e na palavra infelizmente eu tenho um prefixo in e o sufixo mente. Aqui nós temos alguns exemplos de prefixos, seu significado e alguns exemplos de palavra também, né? Aqui o prefixo ab, que significa afastamento, eu posso formar a palavra abdicar ou separar. O ante, que significa anterioridade, como antebraço. Circum, que significa movimento em volta, navegação. O contra, que significa oposição, de forma contradizer. O entre, que significa posição intermediária, entre linha. O ex, que significa sempre algo para fora, como exportar. O intra já significa uma posição interior. E no livro de vocês, no módulo 3, tá? Nós estamos introduzindo o módulo 3, no capítulo 7. Tem um quadro com uma estrutura semelhante a essa, com prefixos que são muito utilizados no dia a dia, nas palavras da língua portuguesa, seu significado e seu exemplo. Vocês podem estar acompanhando, certo? Agora nós vamos observar
melhor dizendo, alguns exemplos de sufixo. O sufixo, relembrando, vem depois do radical, né? Como a palavra folhear, gotejar, bebericar, saltitar, petiscar, amanhecer e florescer, tá bom? Nós temos outros tipos de morfema, mas nós continuaremos o estudo na próxima aula, certo? Um grande abraço a todos, tá bom? Façam as atividades. Até a próxima aula.